Olá, gente, tudo bem? Professor Reinaldo, quem vos fala? Gente, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, eu sou o professor Reinaldo, estou produzindo uma série de conteúdos em homenagem ao período eleitoral de 2024. Hoje é 9 de setembro de 2024. Bem, vamos para o nosso conteúdo, nosso vídeo. Gente, vocês sabiam que existe uma diferença entre federação e confederação? Vamos lá. Eu falei para vocês no último vídeo que o Brasil, a nossa segunda Constituição de 1891, deixou de ser um império e passa a ser uma república. Sendo uma república, os entes federativos, o que são os entes federativos? Os estados e os municípios, eles se organizaram em torno de uma federação, as unidades federativas. Nós somos unidades federativas. O que são unidades federativas? São unidades autônomas, olha o nome, autônomas, certo? O que é ser autônomo? Os estados têm seus governadores, têm as suas assembleias legislativas, e essas assembleias legislativas elas podem legislar dentro do seu âmbito jurisdicional, ou seja, os deputados estaduais podem criar leis regulamentando, direcionando as atividades econômicas à realidade do seu estado. Por exemplo, aqui no estado do Pará existem as atividades econômicas mais importantes aqui no estado do Pará, é a mineração, a extração mineral, a questão do extrativismo e tal. Então, o estado do Pará tem autonomia para legislar em torno disso. Colocar impostos, colocar regras, criar um arcabouço de fiscalização, regulamentar. Nós temos autonomia para isso. Da mesma forma, os municípios também têm essa autonomia. As câmaras podem aprovar suas leis, regulamentando, redirecionando a sua jurisdição, a sua área jurisdicional, certo? Então, beleza, é uma autonomia. Então, federação, os índices de estados do território nacional estão unidos em torno de uma federação, são unidades federativas autônomas, beleza? Espero ter deixado ficado claro. O que é uma confederação, então? Qual é a diferença? A confederação, eu costumo dizer que é mais aberto, eu vou explicar através de um exemplo. Todo mundo aqui já ouviu falar da União Europeia, é um bloco de países europeus, vários países, dezenas deles, que estão atrelados em torno de vários propósitos, de vários objetivos. Dentre esses objetivos seria o quê? A área de livre comércio, fazer com que os produtos circulem livremente naquele âmbito jurisdicional dos países que estão nesse bloco. A livre circulação de pessoas também é outro tipo de passaporte, basicamente para circular dentro do bloco da União Europeia. A livre circulação de mercadorias, a criação de uma moeda única que todo mundo conhece aqui, que é o euro, que é uma moeda fortíssima no mundo inteiro, inclusive hoje, não só na Europa. Então os países que estão nesse bloco, eles estão unidos dentro desse propósito que eu já falei aqui. Mas eles têm a sua soberania. Importante isso. Eles têm a sua soberania. Então, um país tal, digamos, pode estar dentro da União Europeia, mas ele não perde a sua soberania, ou seja, ele continua com o seu chefe de Estado, com o seu presidente, com o seu Congresso, com as suas leis, né? Com suas leis do país, não perde. E tem alguns países, inclusive, que estão na União Europeia e continuam com a sua moeda. Entendeu? Então é isso. Eles se unem em torno do propósito, de vários propósitos, mas são mais abertos. Ou seja, eles não são só autônomos, eles são soberanos. Vou dar outro exemplo, os Estados Unidos é outro exemplo. Você tem lá os 50 estados americanos, os 50 estados não são 27 que nem o nosso aqui, a diferença nossa com eles é que eles são uma confederação, eles não são uma federação. Eles não têm, os estados lá praticamente são autônomos. Olha a palavra, praticamente. Não quer dizer, por exemplo, que o estado da Virgínia, amanhã eles podem querer se separar dos Estados Unidos, do país, se é um outro país, isso também não pode, entendeu? Então, alguns países têm pena de morte, nos Estados Unidos, em alguns estados existe a prisão perpétua, em outros estados não tem prisão perpétua, tem pena de morte.
E assim, em outros países a questão, por exemplo, há uma flexibilidade maior da questão do porte de arma, outros países não, perdão, outros estados, dentro dos Estados Unidos. Então, o que conclui-se? No Brasil, nós somos unidades federativas, autônomas, nós temos uma certa autonomia, os entes federativos, municípios e estados. Mas essa autonomia, ela não pode ser, por exemplo, quebrada, confundida com soberania. Como eu falei para vocês, digamos que o estado do Pará, ou o Rio Grande do Sul, ou o estado de São Paulo querer se separar do Brasil, por exemplo, criar um país, vamos separar a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e criar um país autônomo. Não pode. Esse propósito, essa envergadura, esse anseio, caso surja, já nasce ilegal. Por quê? Porque os entes federativos, a união dos entes federativos é cláusula pétrea. Já é motivo para outro vídeo nosso, tá, gente? Esse cláusula pétrea é um conteúdo para outro vídeo. Mas não vamos adentrar, aprofundar nisso. O que é uma cláusula pétrea? Aquilo que não pode ser revogado, não pode ser mudado. Porém, pode. De que forma? Mediante uma outra Constituição. No caso, a nossa última Constituição foi a Constituição de 1988. Então, se porventura há um anseio do Estado do Pará se dividir do Brasil, se tornar um país, um exemplo, e se isso começar a surgir a partir da sociedade agora, dos políticos, isso já nasce vedado. Não tem como prosperar isso, porque é inadmissível dentro da nossa Constituição. Beleza? Caso haja esse anseio, tem que se criar uma outra Constituição e contemplar esse desejo, né, na Constituinte, promulgado ou otorgado. Beleza, gente? Espero ter contribuído e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!